Hello guys! Bem-vindos a mais uma aula do meu canal Teacher Victoria Moriá. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta dicas do inglês, no geral e pra vida real. E assista até o final para receber uma dica bônus valiosa. Então bora lá, gente! Hoje nós vamos aprender sobre o Present Simple. Present Simple seria o presente simples do inglês. Na primeira aula eu comentei sobre como a gente usa he, she ou it, afirmando, negando, interrogando no Present Simple. Hoje eu vim ensinar para você que está começando a aprender inglês, né? Como usar todos os sujeitos no Present Simple. Inclusive, vamos recapitular aí um pouquinho também do he, she e do it. Então, no português, se eu falar assim pra você, eu tenho que comer agora. Vamos lá. Eu tenho que comer agora. Eu tenho que comer agora. E aí, se eu for passar isso daqui pro inglês, fica o I have, que é o ter, né? I have to eat now. I have to eat now. Então, bora lá. O I, que é de eu. O have, que é o verbo ter. Comer é eat. E por que tem esse to aqui, Vitória? Porque sempre entre dois verbos no inglês, quando a gente usa dois verbos, a gente precisa usar o to entre eles. Você não vai traduzi-lo, mas a gente precisa dele. Sempre entre dois verbos se usa o to. Tem a exceção de alguns verbos que não precisa do to, só que o verbo seguinte modifica e a gente coloca um ing nele. Mas aí é assunto para uma outra aula, eu posso trazer esses verbos para vocês. Deixem aqui nos comentários, inclusive, se te interessa. Então, no geral, sempre usar o to entre os dois verbos. I have to eat. Agora, now. I have to eat now. Então, essa daqui é a estrutura afirmando no presente simples, certo? Aqui é uma frase afirmativa. E como eu faço para negar nessa frase? Bem simples. Eu vou acrescentar aqui, logo em seguida do sujeito, o don't. Então, ó. Don't. I don't have to eat now. Eu não tenho que comer agora. Então, simples, depois do sujeito, a gente acrescenta o don't. O don't seria a contração de do mais a palavra not, do not. Ah, Vitória, eu tenho que usar então assim, desse jeito tá errado? Não, você pode usar assim também. I do not have to eat now. Mas geralmente você vai encontrar mais, né, a forma com a contração. Don't. I don't have to eat now. Então, essa daqui seria a forma negando, só acrescentar o don't depois do sujeito. E aí, pra gente poder fazer uma pergunta, né? Como que a gente faz nesse caso? Para perguntar, a gente vai acrescentar o do, ó, a palavrinha do, primeiro aqui do sujeito. Esse meu D ficou ótimo, né? Peraí. Pronto, agora melhorou. Então, ó, para eu poder perguntar, é só eu acrescentar o do, o primeirão da frase, sempre o primeiro. Aí vem o do, depois o sujeito e o restante da frase, do mesmo jeito aqui. Então, ó, eu tenho que comer agora? Do I have to eat now? Então, a gente muda, né? A gente coloca o do. Bem simples, gente, para negar, acrescentei o don't. Para interrogar, acrescentei o do, lá o primeiro da frase. E se for uma pergunta negando, eu não tenho que comer agora?
Bem simples. A gente vai pegar esse do aqui e vai transformá-lo em don't. Porque lembrem-se que o don't é a negativa, certo? Então, se o don't é a negativa, eu vou usá-lo para negar aqui também, mesmo perguntando. Então, don't I have to eat now? Eu não tenho que comer agora? Então, para negar, a gente só acrescenta o don't, negando, interrogando. Ele é o primeiro da frase. Ah, mas aí como que eu sei se tá negando, interrogando ou se só tá negando? Se tiver interrogando, você sabe que ele vai ser o primeirão lá da frase. A frase vai começar com ele. Se for só uma negativa, a eu não, ele vem sempre depois do sujeito. I don't. Don't I, interrogativa. I don't, negando, só sem fazer a pergunta, certo? Essa daqui é a base do present simple, do presente simples. Para afirmar o sujeito, depois o verbo, o restante da frase, sempre que a gente usar na maioria dos verbos, dois verbos juntos, usar o to entre eles. Para negar, a gente sempre usa o don't, depois o sujeito. Para interrogar, usa o do. E para interrogar negando, o don't, lá no início da frase. E aí, isso você vai usar para qualquer sujeito. Então, você vai usar ali pro I, que é o eu, que foi o que a gente usou na frase. Você vai usar para you, que é você ou vocês. Você vai usar com they, que é eles ou elas. Você vai usar também pro we, que seria nós. Então, para todos esses daqui, você vai usar essa estrutura que eu acabei de te ensinar. E aí, muda para quem, né? Como eu falei para vocês, que eu expliquei na primeira aula. Para he, she e it. Que aí a gente vai recapitular agora também. Então, he, ele, she, ela, e o it, que seria, no caso, para coisas, acontecimentos e animais. E aí também uma observação aqui. O it, ele serve pra gente poder falar, né, sobre um animalzinho. Só que hoje em dia pouquíssimas pessoas usam o it pra, no caso, para falar sobre animais. A maioria vai usar aqui, ó, ele ou ela ou eles, né, se for no plural. Não é tão comum, porque hoje em dia os bichinhos estão mais humanizados pra gente, né? Então, no caso, para eles também, o it seria mais ali de uma regra da gramática, mas no dia a dia você vai ver sempre usando ali o termo he, she, né, o pronome he, she ou they, certo? Então o it, no caso, você vai usar mais para coisas ou acontecimentos também. Inclusive tem muita gente que tem dúvida de como usar o it, porque assim, no português a gente não tem essa diferença, né? Se eu vou falar ele ou ela em relação a algum acontecimento, sobre alguma coisa, um objeto e afins, eu vou usar os mesmos pronomes que eu uso para uma pessoa, né? Já no inglês não, tem essa diferença aí que a gente usa o it. E às vezes as pessoas acabam confundindo muito, mas qual a tradução do it, como eu uso ele, o que ele significa. Se te interessar também, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer para uma outra aula, uma aula só sobre o it, né? Como a gente usa e afins, mas aqui a base é essa. Então, para he, she, it, o que muda aqui no present simple? No caso, para afirmar, eu coloquei aqui para vocês, né? I have, eu tenho, I have to eat now, eu tenho que comer agora. Aí, no caso, para he, she ou it, eu vou usar aqui o she. She. Esse have aqui, ó, ele vai virar has. She has to eat now. Então, ó, she has to eat now. No vídeo explicando sobre he, she ou it, eu falei pra vocês, né, que a maioria dos verbos a gente só acrescenta o S. Nesse caso aqui, vocês viram que o verbo modificou. Eu não acrescentei o S, não virou haves, né, virou has. Porque acontece em alguns casos, por exemplo, nesse, o have virou has, né? Em todo o restante ali, você vai só acrescentar um S. Então, por exemplo, o verbo comer, eats, o verbo beber, drinks. Então, só acrescentando S. Sujeito, he, she ou it. Depois o verbo acrescentando S e restante da frase.
Ah, Vitória, esse verbo aqui modificou, esse daqui também vai modificar? Ou outros que tenham na frase? Não. Sempre é só o verbo que vem depois do sujeito. Esse daqui ele tá vindo depois do sujeito, o primeiro verbo. Então, ele sim eu vou modificar. O restante da frase continua no mesmo formato. Então, para vocês verem que é bem mais simples do que no português, né? Essa questão do presente, a gente não precisa ficar conjugando os verbos, é o mesmo verbo para todo mundo, com exceção de he, she, it. Só que aí, nesse caso aqui, é só acrescentar um S, ou modificar no caso do have para has. Então, é muito mais simples. Aqui seria afirmativa, certo? Aí na negativa, para todos os outros pronomes, eu ensinei para vocês que a gente usa o don't, certo? O que vai mudar para he, she ou it? O don't, ele vai virar doesn't. Então, ó, don't vira doesn't. Então, ó, doesn't, doesn't. Doesn't seria, no caso, a contração de does not, que vira doesn't. Então, para he, she ou it, ao invés de don't, a gente vai usar o doesn't. Ah, e esse verbo aqui, ele continua modificado? Não, aí ele volta ao normal. Então, ficaria she doesn't have to eat now. Aí aqui vai voltar ao normal. O has vai virar have novamente. Porque sempre fixa aí pra você. Sempre que a gente vai usar o he, she ou it, a gente só modifica uma palavra só na frase. Então, afirmando, a gente muda o verbo, negando, a gente já tá mudando o don't, que vira doesn't, então o verbo já vai voltar ao normal. E aí, pra negar, pra interrogar, a gente usa o do, no caso dos outros pronomes. Pra he, she ou it, a gente vai usar o does. Então, ó, does she have to eat now? Does she have to eat now? Aí é a mesma coisa, o verbo aqui vai voltar à sua forma normal, porque a gente já modificou o do por does. Aí, para negar, interrogando, a gente vai usar o doesn't. Então, aqui, ó, doesn't she have to eat now? No caso, a mesma forma que acontece com os outros sujeitos, né, com os outros pronomes. A gente vai colocar a negativa lá no início da frase. A negativa para he, she ou it é doesn't. Então, doesn't she have to eat now? Ela não tem que comer agora, certo? Então, essa é a diferença para he, she ou it. Verbo acrescenta o S, afirmando, negando doesn't, e interrogando a gente usa o does. E sempre um só modifica na frase. Modificou uma palavra, o restante vai estar no mesmo jeito que a gente aprendeu aqui para os outros pronomes, certo? Então, gente, essa daqui é a base do present simple, né? E é realmente simple mesmo, para vocês verem, comparado com o português, é bem mais tranquilo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe nos comentários também dúvidas, se vocês têm sugestões para os próximos vídeos de conteúdos e afins, inclusive esses que eu citei aqui no vídeo, se vocês têm vontade de ver aqui, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o tema, também deixem aqui nos comentários. E a dica bônus é essa, gente. No caso, né, na vida real, como acontece aí no inglês, a gente tem essa regra de usar o do lá no início para fazer uma pergunta, ou o does, né, quando é para he, she ou it. Só que em alguns casos, quando você for pegar para assistir alguma série, filme, ou até mesmo for lá para fora, você vai ver que às vezes eles acabam burlando essa regra e não usam o do ou does. Então eles só mudam a entonação. Por exemplo, you have to eat now. You have to eat now. Então, elimina o do. Na gramática, não é o correto, mas acontece no real, no dia a dia ali. Então, se você vê alguma pessoa falando, né, fazendo uma pergunta sem o do ou does, isso é normal, pode acontecer e você também pode usar, certo? Agora sim, gente. Bye, bye.